A mensagem de hoje, ela está em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Você vai ver aí na tela, leia comigo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como um juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O texto de Tiago, ele tem várias perguntas a serem respondidas, e além dessas eu também quero deixar o meu questionamento. Numa comunidade cristã que chamamos de igreja, e entre o nosso próximo que chamamos de irmão, por que acontecem as guerras? Por que existem disputas e facções no local onde se prega a unidade? Por que as inimizades, as fofocas e as intrigas? A quem interessa? Quem sai ganhando com tudo isso? Aqui na nossa cidade, nós temos praticamente um templo em cada esquina, quando não encontramos um do lado do outro ou um de frente para o outro. Para você que está do outro lado da tela, deve pensar assim: bom, é melhor ter uma igreja em cada esquina do que um bar onde se promovem bebedeiras, orgias e prostituições. Mas será? Por que tanta divisão? Por que tanta competição? Quando olhamos a fundo e verificamos que essa atitude enorme de igrejas não tem contribuído para a transformação nos crentes da cidade, então alguma coisa está errada. No livro A Arte da Guerra, nós temos uma frase do autor que diz assim: conhece o teu inimigo. E para responder a pergunta do início da mensagem, eu posso afirmar que as guerras e divisões de dentro de uma igreja acontecem pelo fato da pessoa não conhecer o seu inimigo. O seu inimigo não é aquela irmãzinha que tem o mau hábito de fofocar. O seu inimigo não é aquele irmão sem educação e ignorante. O seu inimigo não é aquele avarento e nem aquela pessoa que usa máscara, uma máscara de falsidade. O texto que nós lemos de Tiago nos mostra os verdadeiros inimigos. Primeiro inimigo, o nosso próprio eu, ou poderíamos dizer a carne. Está escrito no versículo 1 e versículo 2. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Como já havia escrito o apóstolo Paulo: o que eu quero fazer, isso eu não faço. Esse corpo em que habitamos tem o DNA do pecado de Adão e a todo momento vive colocando a gente em enrascada. O orgulho, a inveja, as obras da carne devem ser combatidas. Por isso devemos ter um conhecimento sobre nós e procurar cultivar em nosso viver o fruto do Espírito, constado em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 e 23, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Não adianta ter dons do Espírito, que nós chamamos de carismas, se não cultivar o fruto.
O apóstolo Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, quer dizer, um dom, e a língua dos homens, né, a pregação, se não tiver amor, fruto, eu nada seria. Então, para eliminar esse inimigo, vença o seu eu e deixe que Cristo seja o centro de sua vida. O segundo inimigo é o mundo, está constando no versículo 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quando falamos a palavra mundo de forma bíblica, estamos falando de um sistema anti-Deus, que a todo momento nos ataca e procura nos influenciar a viver uma vida diferente daquela que Deus preparou para nós. Hoje vivemos numa sociedade relativista, em que cada um diz ter a sua verdade, e não existe nada errado em viver da maneira que eu quero, e que, entre aspas, me faça feliz. Acontece que tudo isso tem um preço, e tem provocado um caos pela falta de exemplos morais. E muitos desses pensamentos relativistas têm entrado em nossas congregações por pessoas que vivem uma enorme amizade com o mundo, procurando levar seus conceitos que são anti-Deus. Ao invés de serem exemplos e influências, acabamos sendo influenciados. Esse inimigo não se vence com isolamento, como as famosas comunidades Amish. Também não se vence se isolando em um monastério, mas se vence sendo sal da terra e luz do mundo, sendo exemplo. O terceiro inimigo é o diabo, e está no versículo 7, que diz assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Note que Tiago vai listando os outros inimigos, a minha carne, o sistema anti-Deus que chamamos mundo, e por último o diabo. Ele tenta a todo cristão para que desobedeça a Deus. Como escreveu o apóstolo Pedro, ele anda em derredor de vós, buscando a quem possa tragar. E o interessante é que o texto do apóstolo Pedro e o texto de Tiago nos mostra como o diabo nos tenta, plantando o orgulho em nosso coração. Tiago diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E o apóstolo Pedro escreveu: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo te exalte. O orgulho derrubou esse ser que era um querubim ungido no céu. O orgulho derrubou o homem no jardim do Éden. O orgulho tem acabado com ministérios que tinham de tudo para serem promissores. O orgulho é que tem provocado divisões e mais divisões nas igrejas. Então, o orgulho é a arma preferida do diabo nessa guerra. E como parar essa guerra? A resposta está nos versículos seguintes. Versículo 8, aproximar de Deus, ou seja, estreitar o relacionamento com Ele, purificar o coração, tirar de sua cabeça a vontade de fazer barraco em tudo. Arrependa-se, versículo 9. Esse choro e lamento citado no versículo é um chamado ao arrependimento. E versículo 10, humildade. Ser humilde, ser simples de coração, assim como Jesus ensinou. Versículo 11, parar de falar mal de outros, ou ao ficar falando dos outros, você está se comparando e se achando melhor que eles. E tome posse daquela palavra do Salmo 133, que diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Receba esta palavra com muito amor, com muito carinho no seu coração.